Delegado, por que ela está sendo Doutor, mantida presa? É uma pergunta que eu tenho, porque pelo que eu estou vendo, eu não sei se há necessidade da prisão dela. Então eu queria saber o que faz, qual é a necessidade da prisão dela? Por que ela está sendo mantida presa? Bom, porque a investigação ainda precisa de alguns desdobramentos. A pessoa solta, ela pode embaraçar a investigação, ela pode esconder documentos e algumas outras coisas. Essa investigação, como eu disse, a gente precisa conhecer alguns outros familiares que não sejam ligados a ela, a gente precisa conhecer vizinhos, a gente precisa saber se houve alguns outros empréstimos, algumas outras, qualquer movimentação que tenha sido feita. Então, a prisão dela é importante para a gente continuar tendo a investigação sem qualquer tipo de embaraço. Sem contar que, como eu tinha falado anteriormente, é fato que ela cometeu o crime, isso não há dúvidas. E isso não importa a hora em que a morte ocorreu. Se a morte ocorreu 1 minuto antes dela ir lá e tentar tirar o dinheiro, e ela sabia disso, e isso ela sabia, porque a gente consegue ver pelo vídeo que o cara, que o senhor Paulo, está morto, isso é claro, e mesmo assim ela tenta tirar o dinheiro e se fica simulando que ele está vivo, só isso aí já configurou o crime. O tempo que ele estava morto somente serve para a gente formar um contexto todo da ideia dela, da intenção dela, de quanto tempo ela vinha pensando nisso. fica morto. Pode falar, Walter. Doutor, a sua experiência, e a gente sabe, porque um grande jurista italiano, Francesco Carrara, já disse que o intelectual do direito penal é o estelionatário. Ele não pega um revólver, não precisa pegar um revólver, ele joga no engano. Esse é o intelectual do direito penal. Então, mas no intelectual do direito penal, quando em campo, e o senhor sabe bem disso pela sua experiência, ele de repente dá uns passos falsos. Eu gostaria de saber, e se o senhor evidentemente já tem condições, se esse senhor tinha condições de saúde que recomendassem que ele saísse de casa, porque a gente sabe que em casos que não se pode sair, que não há recomendação médica e que esteja lúcida, a pessoa age por procuração. Qual era a situação dele? Ele tinha, assim, numa linguagem muito simples, ele tinha condições de sair de casa, de praticar atos. O senhor já pulou isso, já chegou nisso, sabe nos dizer alguma coisa, por favor? Sim, no dia que aconteceu a morte dele, quando ele saiu de casa, ele estava vivo. Porém, ele não tinha condições de sair de casa. Tanto que ele foi colocado dentro do carro de aplicativo, carregado pelo braço e pelas pernas. Só que, ao invés de tu levar uma pessoa nesse estado para o hospital, ele foi levado para o shopping. Por quê para o shopping primeiro? Porque o shopping fornece cadeira de rodas. Então, ela pegou a cadeira de roda, sentou para tomar um café, e nesse momento a gente já começa a perceber que ele já entrou em óbito ali. Ele chegou com vida, mas lá dentro, no shopping ainda, a gente vê que ele entrou em óbito. A cabeça dele cai, fica totalmente solto, ele não tem mais nenhum tipo de movimento. E é assim que ele entra ao banco. Então, ele não tinha condições nenhuma de sair de casa naquele dia. Carla? Oi, desculpa. Então, e agora quais os próximos passos, delegados? Qual a expectativa de trabalho que vocês estão atuando? Ainda tem informações para colher? Como é que o senhor imagina a condução e a cronologia dessa investigação? Bom, Só ela acrescentando, em cima disso que a Carla está falando, pegando uma carona, essa mulher, essa suspeita, o que ela faz? Qual é a condição dela? Ela pode fugir? Tem endereço certo? Como é que é, né, essa suspeita? Bom, a atividade dela a gente não tem. Qual é a atividade dela? Fugir, ela pode fugir, né? Se ela for solta, ela pode fugir. Ela tem endereço certo? Tem, mas é dentro de uma comunidade em que a gente não entra sem uma operação policial. Então, só em ela entrar lá, ela consegue fugir, né? E em relação à continuidade da investigação, o que a gente quer saber é o seguinte: ela de fato, ela cuidava dele, isso é o que todos falam. Ela era responsável por ele. A gente vai procurar saber se ela obteve algum outro tipo de benefício financeiro durante esse cuidado. Se esse cuidado era de fato prestado, né? Porque ele morreu desnutrido
em situação precária. Então, a gente quer saber se ele realmente ele era cuidado. Então, essa investigação quer traçar também qual era o laço afetivo dela com ele, se ela realmente cuidava dele ou se somente se beneficiava dele. Doutor, E tem a uma. condição financeira dele, como é que era? Era boa? Era uma pessoa abastada? Como é que era essa condição financeira dele? E quantos anos ele tinha? Ele tinha 68 anos de idade. A condição financeira dele, formalmente, nós não conseguimos identificar nada. Há relatos que ele até tinha bens, que ele tinha uma casa que foi alugada e depois ele foi morar na garagem, mas a gente, como eu disse, eu preciso ouvir vizinhos, porque familiar ele não tem, isso aí, até porque já teria até aparecido pela repercussão desse caso todo, até hoje não apareceu nenhum. E no documental a gente não tem nenhum familiar, além dos que estão ligados a ela, ou seja, filho dela, irmã dela, e para a gente, esses não têm tanto interesse.